A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma terça-feira abençoada para todos e para todas. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa família, nossos projetos, sonhos, nosso trabalho, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje no nosso Momento Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Palavra do Senhor nos diz, no capítulo 107 de Salmos, versículos 19 e 20. Salmos capítulo 107, versículos 19 e 20. Palavra do Senhor nos diz: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe eras mortal. Repetindo: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe eras mortal. Queridos amados irmãos e irmãs, aqui um texto que dá para a gente extrair muita coisa dele para a nossa vida e muito aprendizado. E uma das abordagens hoje que eu quero fazer, uma coisa que eu quero bater na tecla é se libertando do nosso passado. Quero falar um pouco sobre esse tema. Aqui nós vemos o salmista fala que quando tiveram angústia, eles clamaram ao Senhor e o Senhor livrou eles das suas tribulações. A primeira coisa que nós precisamos entender que quem vai nos libertar do nosso passado é o Senhor Jesus. A nossa vitória, como nós temos batido na tecla diariamente aqui no nosso Momento Bíblia, a nossa vitória, o nosso resgate, a nossa transformação, ela está na pessoa do Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, está em Deus. Então nós precisamos buscá-lo, nós precisamos clamar ao Senhor. Esse texto vai deixar claro aqui, mostrar a realidade que existe muitas pessoas, principalmente cristãos, que ainda estão presos no passado, e dando os mesmos argumentos. É porque eu fui assim e tive um histórico assim. Não é você falou, você foi, você não é mais. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, às vezes, tem pessoas que estão estacionadas, preste bem atenção nisso que eu vou falar, você que está me ouvindo. Talvez você não viveu o novo de Deus para a sua vida ainda, ou você não viveu aquilo que você tanto deseja, porque você ainda está preso no seu passado e você não se perdoou. Jesus já lhe perdoou, porque quando nós pedimos perdão a Deus e nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor já nos perdoou. Talvez você nem faça mais do que você fazia antes. Você já deixou aquilo para trás, mas você está preso naquilo. Você saiu daquilo, mas aquilo não saiu de você. E você não se perdoou. E você precisa se lhe perdoar. A importância de perdoar, quando nós perdoamos alguém que nos fere, ou nos perdoar, é a questão que faz bem a nós mesmos. Nós somos transformados, o perdão transforma. Porque Deus nos perdoa, então nós precisamos aprender que eu preciso me perdoar como ser humano também. E abrir o coração e entender que Deus faz, Deus perdoa e Deus pode transformar a minha vida. Deus pode mudar a minha história. Então você precisa deixar esse passado sair de você. Você saiu de lá e ele precisa sair de você. Arranque pela raiz. Mas isso só é possível se você estiver em Cristo. Porque aqui o salmista diz, ele não diz que ele clamou para pessoas, para situações, para as coisas, mas as pessoas têm buscado hoje fontes humanas, recursos humanos para se libertar de suas angústias, de seus momentos difíceis. Mas a nossa verdadeira vitória, ela está em quem realmente pode nos dar a vitória. É Cristo Jesus. Ninguém nos conhece tão bem como o Senhor, que foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai nos livrar da nossa angústia, Ele vai nos levar da nossa tribulação, Ele vai nos livrar da nossa perseguição, Ele vai moldar o nosso caráter, Ele vai nos fazer uma nova criatura. Lembra que a palavra do Senhor vai falar que o vaso estava quebrado e Ele fez um vaso novo conforme lhe apraz, conforme lhe agrada? Então é isso. Mas sabe por que acontece isso? Quando nós abrimos o coração, quando nós começamos a clamar a Deus, quando nós deixamos de confiar em pessoas, em coisas, situações do mundo, em ferramentas mundanas ou ferramentas do mundo, e começamos a confiar totalmente em Deus. Isso se chama um relacionamento de intimidade com o Senhor. Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós começamos a conhecer Deus melhor. E nós começamos realmente a acreditar e entender que Deus faz. Que Deus é transformador, que Deus é poderoso. E então a nossa vida começa a ser transformada. Mas muitas das vezes as pessoas estão distantes de Deus, falam que tem Deus no coração, mas não tem.
Elas só sabem que é Deus de ouvir falar. Elas não têm um relacionamento de intimidade. Por isso que elas buscam resolver das suas formas. Elas buscam meios humanos, meios mundanos para resolver as suas situações. Elas não buscam, elas não confiam em Cristo verdadeiramente. Mas se nós confiarmos em Cristo totalmente, se nós tivermos um relacionamento íntimo com o Senhor, de orarmos e congregarmos, ler a sua palavra, aqui o texto vai deixar algo muito sério, ele vai falar algo muito tremendo, que enviou a sua palavra e os sarou. Tem muita gente que diz, eu desejo que Deus fale comigo. Eu vou falar algo para você. Você deseja que Deus fale com você todos os dias? Lê a Bíblia todos os dias? Leia a palavra do Senhor, todos os dias Ele vai falar com você. E quanto mais você for íntimo de Deus, mais você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo e você vai sentir diariamente a presença do Espírito Santo dentro de você, que é uma presença diferente. Posso lhe falar com experiência própria. Então, viva por essa presença. Se liberte do seu passado. Não argumente mais porque você teve um histórico assim assado, porque você fez isso no seu passado. Você saiu, os anos se passaram. Você precisa viver algo novo de Deus na sua vida. Então deixe aquilo lá. Você já saiu de lá e Ele precisa sair de você agora. Arranque Ele pela raiz. Clame ao Senhor e o Senhor vai te livrar de todas as tuas angústias, de todas as tuas feridas. Ele vai sarar, Ele vai te curar e Ele vai te fazer um vaso novo, conforme agrada a Ele. Então clame ao Senhor. Se liberte do passado. Se perdoe. Se alguém te fez mal, perdoe. Se você vive angustiado com uma coisa que aconteceu há anos e há anos que você fez, se perdoe. Porque se você se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus lhe perdoou. Então se perdoe e mude de vida, seja transformado e viva o novo de Deus na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero trazer para a nossa vida hoje. Vamos nos se libertar do nosso passado. Deus tem algo novo para a gente e é chegado o fim dos tempos. Jesus está voltando. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus nos dê uma terça-feira abençoada e que a sua palavra penetre no nosso coração e que venhamos ter um relacionamento íntimo e de confiar verdadeiramente, totalmente, somente em Deus a cada dia mais. Que Deus abençoe nosso dia, em nome de Jesus.